Olá, mulheres empoderadas! Nós estamos lendo o livro Sem Rivais, da autora Lisa Beverly, da editora Chara. Estamos no último capítulo, capítulo 10, no nosso último áudio, áudio 40. A coroa incorruptível. A coroa incorruptível, ela é citada em 1 Coríntios 9, versículo 24 a 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa incorruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Essa coroa, ela é conquistada por meio de uma corrida, e a maneira como treinamos afeta a maneira como corremos. Treinar não é divertido, mas ser qualificada ou perder a corrida também não é. De muitas maneiras, o Espírito Santo é o nosso treinador. Não entristeçam Deus, não lhe cause nenhum desgosto. O Espírito Santo que se move e respira em vocês é quem nos leva à intimidade com Deus e os deixa em condições de se relacionar com Ele. Não desprezem este presente maravilhoso. Efésios 4, versículo 30, na versão A Mensagem. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas contribuem para a santidade e para uma corrida de sucesso. Deus sabe o que será preciso. Ele sabe quando você precisa acelerar ou reduzir a velocidade. Ele sabe com quem você deve treinar e de quem você precisa ficar distante. Somos aqueles que se beneficiam quando seguimos suas instruções. Não estamos competindo pelo que é perecível. Estamos correndo em direção à eternidade. Não acumuleis para vós, outros, tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6, do versículo 19 a 21. Se o seu coração está no céu, você encontrará o seu caminho lá. Como já analisamos, esse tesouro é carregado em seu coração e seu guardião é o amor. Vivemos em um mundo cheio de palavras, ideias, livros, pensamentos, conexões sociais, beleza, criatividade e sabedoria. Muito disso é maravilhoso, mas existe uma pressão perigosa deste mundo que tenta colocá-la para baixo, para que você não consiga correr sua corrida. Somos advertidas. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. 1 João 2, do versículo 15 ao 17. Essas são as coisas que nos prendem e nos amarram como suas presas aos caminhos da terra. As paixões do mundo se desdobram em 3 categorias. Primeira categoria, os desejos da carne ou de querer o próprio caminho. Segundo, os desejos dos olhos ou de querer tudo que vê. Terceiro, o orgulho da vida ou querer parecer importante. Cada um de nós irá lutar com pelo menos um desses rivais, se não com todos os 3 em diferentes fases da vida. Existem inúmeras maneiras de eles se manifestarem, e cada um desses desejos impulsionadores podem parecer diferentes em diferentes fases. Recém-casada e sem filhos, eu era muito egoísta. Acho que seria justo dizer que eu queria meu próprio caminho e queria muito do que via.
Felizmente, não tínhamos o dinheiro para dar suporte ao meu comportamento ruim, mas isso não significava que eu não via as coisas e as queria de qualquer maneira. Então, tive 3 filhos em 5 anos e tudo o que eu queria era um cochilo. Quanto a querer parecer importante, conforme fui ficando mais velha, estou mais do que satisfeita em ser importante para minha família, meus amigos e para as minhas muitas filhas que apareceram em meu caminho. Essas paixões impulsionadoras estão presas a um mundo que é destinado a desmoronar sob o peso da eternidade. Tudo, desde a mídia social até músicas, comerciais e entretenimento, tende a alimentar esses desejos. Nunca na história da humanidade tivemos tanto acesso íntimo a pessoas com quem não nos relacionamos. Quando as pessoas têm dificuldade de se conectar com as pessoas que podem ver, seus amigos e familiares, não é de surpreender que se conectar com um Deus que não podem ver seja um grande desafio. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. 1 João 2, versículo 17. Para nos desprendermos deste mundo, devemos abandonar nossa vontade e abraçar a vontade de Deus. Nele, encontramos cura para essas prisões perigosas. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10, versículo 27. Quando o amor de Deus abunda em nossa vida, a pressão da terra diminui. Quando eu medito em Deus e permito que Ele me ame, sinto que fico mais calma. Quando estou calma, sou mais amorosa com os outros. Quando estou focada em Deus e eu sou amorosa, então é muito menos provável que eu busque coisas vazias, porque meus relacionamentos preenchem essa lacuna. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4, versículo 4. Às vezes eu me pergunto se levamos a palavra de Deus a sério ou imaginamos que ela não se aplica mais à nossa dispensação da graça. É difícil imaginar qualquer pessoa escolher conscientemente se colocar em oposição ao seu Criador. Paulo lidou com pessoas adúlteras que queriam viver tanto sob a lei quanto sob a graça. E Tiago está se referindo àqueles que têm uma aliança eterna, mas que, como a esposa de Ló, lutam contra a prisão no mundo. Observe que esse desvio começa com uma vontade ou um desejo de ser amigo do mundo. A que exatamente Tiago está se referindo aqui? Ter amigos neste mundo, ou até amigos que são mundanos, não é a mesma coisa que criar laços de amizade com o mundo. Devemos ser amigos para o mundo, mas não amigos do mundo. O primeiro descreve a maneira como nos relacionamos com os habitantes do mundo. O segundo é uma amizade com o seu sistema. Você nunca terá autoridade sobre aquilo que a influencia. Somos chamadas para atos de compaixão para o nosso mundo, em vez de nos simpatizarmos com ele. Isso significa vestirmos os nus no mundo, em vez de ficarmos nuas com o mundo. Alimentarmos o faminto do mundo, em vez de sentirmos fome pelo mundo. Somos agentes de cura, chamadas para estar ao lado do leito de um mundo ferido, não para estar na cama com ele. Nós nos relacionamos com as pessoas como embaixadores de outro reino, onde os mandamentos do nosso rei são honrados. Isso significa que chegará o dia em que esse relacionamento será desafiado. Para ganhar essa coroa, devemos abandonar nossa rivalidade com o medo e abraçar o chamado de Deus para amar a Ele, aos outros e a nós mesmas. A coroa da vida. E então existe a última coroa, a coroa da vida. Segundo consta, ela também pode ser chamada de coroa do mártir.
Muitos dos heróis da fé do livro de Hebreus receberam essa coroa, assim como Estevão, Pedro e muitos seguidores de Cristo, que nunca saberemos o nome deste lado da eternidade. Existem aqueles que entregam tudo. Essa coroa é comprada por um preço sem igual. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Apocalipse 2, versículo 10 e 11. Eu amo a maneira como a mensagem traduz o versículo 10. Tenho a coroa da vida sob medida preparada para você. Vivemos dias em que mais e mais corações fracassam de medo. Violência, doença, fome e guerra geram um medo da morte. Difamação, acusação e perseguição geram medo do homem. Isso é tão óbvio que Satanás deseja nos sobrecarregar com inércia ou nos empurrar para a reação. Assim como Nero, Satanás deseja nos atordoar com crueldade e horror de um lado e nos seduzir com riquezas e luxúria do outro. Mais do que tudo, nosso inimigo gostaria que estivéssemos diante dos poços dos desejos, nos inquietando e jogando moedas. Mas precisamos de profundidade para ganhar essa coroa. Recentemente, 3 histórias horríveis chegaram até mim em um único dia. 2 delas vieram através de links por uma das minhas filhas espirituais. Ela e sua família dirigiam uma organização comprometida com a luta contra o tráfico sexual em Israel. No primeiro link, li sobre o trágico suicídio de 150 meninas e mulheres que foram capturadas pelo Estado Islâmico e mantidas como escravas sexuais. Como se nenhum insulto precisasse ser acrescentado a esse triste dano, seus sequestradores entregaram seus corpos para os cachorros. Sem acreditar, li o relato várias vezes. Esse tipo de maldade existe de verdade? Até mesmo agora, quando escrevo estas palavras, vejo a imagem terrível dos cachorros rasgando violentamente os corpos destas garotas. Enquanto me retorço de horror diante da imagem criada pelos meus olhos da minha mente, as palavras de Apocalipse 12, versículo 17, retornam. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Esse tipo de coisa é muito cruel para ser proveniente de seres humanos. Ela é a ira do dragão. Essa fúria é direcionada à mulher e aos restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, versículo 17, na versão A Mensagem. Na última década, tenho visto essa imagem obscura aumentar em maldade e alcançar proporções inimagináveis. O próximo link que abri falava de um prêmio de escravas sexuais como recompensa para homens que memorizassem o Alcorão. Também havia uma referência ao estupro de infiéis como atos de adoração. Infelizmente, temo que na época que este livro for impresso, várias outras ondas horríveis de atrocidade tenham superado essas histórias. A terceira notícia veio diretamente a mim, através de um e-mail que recebi de nossa equipe. Temos um homem-chave que trabalha conosco para coordenar a distribuição de recursos livres em países onde a perseguição ou a pobreza limitam o acesso das pessoas aos recursos cristãos. Um dos nossos corajosos amigos no Oriente Médio havia sido morto em um bombardeio direcionado aos cristãos na Síria. Enquanto explicava as circunstâncias da morte desse homem,
Nosso contato escreveu: alguns são chamados para entregar muito, outros entregam tudo. Fiquei atônita. Enquanto dirigia para participar de um compromisso, tentei compor mentalmente uma carta para a esposa dele. Senti que qualquer coisa que eu dissesse seria um insulto à vida dele e às circunstâncias que ela enfrentava. Sinto muito parecia raso, obrigada parecia errado. Eu escreveria para ela enquanto estaria sentada na segurança de um lar que nunca conheceu a morte de um mártir. Tenho músicas de adoração em meus aparelhos digitais e mais livros e bíblias do que sou capaz de ler. Minha despensa é cheia de alimento, meu closet cheio de roupas, e à noite, quando cuido dos meus netos, eles sorriem e brincam, alheios ao fato de que esse tipo de dor existem na vida de nossos irmãos e irmãs. Eu me senti envergonhada. De repente, foi como se minha vida fosse uma concha, isolada e vazia, e tudo que eu soubesse e tivesse fosse tão frágil quanto as bexigas que meus netos sopram. Eu queria ligar para alguém, uma mulher que fosse mais velha e mais sábia, que simplesmente entenderia o que eu estava passando, mesmo se não pudesse responder às questões que surgiam dentro de mim. Eu tinha muitos porquês. Por que eu tenho tanto? Enquanto mulheres do outro lado do oceano estavam tão desesperadas que prefeririam tirar a própria vida a viver mais um instante sequer. Onde estava a justiça? Eu queria processar a disparidade da angústia que sentia. Então, entendi que eu estava comparando. Percebi o contraste, embora a comparação tenha sido inútil. Não havia resposta. Existe apenas uma serpente que se tornou um dragão. Sob a influência de dragões, homens e mulheres fazem coisas terríveis uns com os outros. Eu percebi que não tinha escolha. Poderia continuar fazendo perguntas furiosas ou permitir que as interrogações em minha vida fossem mudadas para pontos de exclamação. Enxuguei minhas lágrimas e decidi que a vida delas serviria para pontuar a minha. Essas histórias de perseguição não são novas, elas aparecem em todas as épocas. Aos 55 anos de idade, amadureci e me tornei uma mulher que não luta com perguntas que nunca poderão ser respondidas deste lado da eternidade. Estamos em uma corrida e os eventos do nosso dia servem para tornar a eternidade muito mais atraente. O que é a principal razão para trabalharmos bem enquanto podemos? A história só vai fazer sentido na eternidade, mas aqui e agora podemos orar e saber que somos ouvidas quando nosso coração for livre da competição, da inveja e das comparações. Vocês todos foram chamados para andar no mesmo caminho, para seguir na mesma direção. Por isso, permaneçam juntos de coração e na caminhada. Vocês têm um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que governa sobre todos, age por intermédio de todos e está presente em todos. Tudo que vocês são, pensam e fazem é permeado por essa linda unidade. Mas isso não quer dizer que todos sejam iguais. Nem todos falam e fazem a mesma coisa. A verdade é que, pela graça generosa de Cristo, cada um de nós tem seu dom. Efésios 4, do versículo 4 ao 7, na versão A Mensagem. Viva a sua vida! Muito foi dado a nós. Nossa perspectiva única é um dom. O que temos visto e experimentado é um dom. Temos uma escolha. Podemos permitir que ela nos esmague e não fazermos nada. Podemos tratá-la como comum e permitir que ela nos iluda. Ou podemos viver em constante maravilha, ponderando o poder do momento e seguindo em frente. Na última década, escrevi sobre mulheres e garotas leoas com espadas e cruzes, sobre lutar como uma garota e sobre beijos que fazem as meninas chorarem em vez de nutrirem suas almas.
E agora, escrevo na esperança de que tudo o que aguarda dentro de você seja finalmente manifesto. Por quê? Porque você é filha, é chamada por uma vida sem rivais, amada pelo Pai sem rivais, está viva em uma época sem rivais, vem de uma nação sem rivais, serve a um Deus sem rivais, foi comprada por um sacrifício sem igual, confiada com um nome sem igual, capacitada pelo seu espírito sem rivais, versada em uma linguagem sem igual, parte de um corpo sem rivais. Recebeu uma comissão sem igual, foi equipada com uma arma sem igual, envolvida em uma guerra sem rivais, chamada para orações sem igual. Diante de nós, há oportunidades sem igual, porque somos posicionadas para uma colheita sem rivais e destinadas a uma eternidade sem rivais. Que agora possamos viver uma vida sem rivais em beleza, em poder, virtude e alcance, algumas dando muito, outras dando tudo. Permaneça diante de Deus, radiante em esperança, fiel no serviço e amável em tudo que faz. Porque você, minha amiga e irmã, tem um destino sem igual. Agora, siga em frente com a coragem nascida do amor e da ousadia e viva impetuosamente. Reflexão. Número 1. O que a história de Thecla diz a você? Número 2. Descreva a diferença entre amizade com o mundo e ser um amigo para o mundo. Número 3. Quais são as áreas em sua vida em que você precisa mudar a pontuação? Número 4 e último, qual será seu próximo passo em direção a uma vida sem rivais?